E para a gente falar mais um pouco nesta edição sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o respeito à Constituição brasileira, vamos receber agora o desembargador aposentado e ex-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Henrique Nelson Calandra. Doutor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite. Boa noite, Lívia. Ótima noite a todos nós. Noite de liberdade, de democracia e de liberdade de comunicação e expressão. Essa foi uma das primeiras palestras que eu proferi como juiz aos jornalistas da diversos órgãos de comunicação, inclusive da Folha de São Paulo, explicando várias coisas que acontecem dentro do Poder Judiciário. Eu que vivi como universitário num regime ditatorial, eu que vivi onde a imprensa foi censurada, a imprensa foi cortada, onde se publicava versos em lugar de notícias. Eu posso te dizer, Lívia, que não tenho nenhuma saudade daqueles tempos onde a gente editava um jornal, que era uma folha de impressa, alguns conhecem, outros não, mimeógrafo, e a gente achava que com aquela folha de papel derrubávamos a ditadura. E, na verdade, acabávamos presos, torturados e mortos. Esse foi o saldo de um regime de exceção que queria, a todo custo, calar a imprensa brasileira, inclusive a Jovem Pan, que se destacou sempre com Fernando Vieira de Mello, com Reale Júnior, com Ney Gonçalves Dias, com Wilson Fittipaldi, com Joseval Peixoto, um dos grandes comunicadores e advogados brasileiros, Milton Parron, que transmitiu o júri do Dock Street, algo notável. Então, a Jovem Pan tem uma história de luta pela liberdade de comunicação e impressão, uma história indestrutível, uma história construída pelos jornalistas dessa casa, que eu me honro muito de ter feito um dos primeiros programas de comunicação do Judiciário com a população, através da Jovem Pan, ao tempo em que eu era diretor da Associação Paulista de Magistrados. A Jovem Pan foi a primeira rádio brasileira a abrir as portas para o Judiciário explicar à população brasileira o que fazia e para que servia o Judiciário brasileiro. Agora, desembargador, obrigada, primeiramente, por compartilhar essas impressões e experiências relacionadas à Jovem Pan com a gente. E eu quero aproveitar para questioná-lo a respeito dessa ação civil do Ministério Público Federal que está pedindo o cancelamento de outorgas de radiodifusão da Jovem Pan. Como o senhor classifica essa ação? Eu a classifico como absolutamente improcedente e inconstitucional, não é? Na União Soviética haviam apenas dois jornais. Um chamava Pravda e outro chamava Izvestia. Um jornal, Pravda, publicava as notícias e o outro dizia que aquela notícia era verdadeira, ou seja, a liberdade de expressão e comunicação na União Soviética era absolutamente impensável. O pedido de cassação da concessão de um órgão de imprensa livre, como a Jovem Pan, historicamente livre, como a Jovem Pan, que nos acolheu quando a ditadura militar queria nos torturar, matar, para divulgar as nossas ideias a favor da democracia, é algo impensável para mim, enquanto magistrado e hoje advogado, felizmente, e da tribuna da advocacia. Eu confesso que como juiz eu recebi muita coisa absurda, que faziam pedidos impossíveis. E esse pedido de cassação da concessão da Jovem Pan é um pedido totalmente vinculado a um lado da história, e a Jovem Pan é um veículo de informação livre, onde o seu jornalismo tem compromisso em divulgar todas as versões que são apresentadas. Nós não podemos, no jornalismo, contar a história pela metade.
a verdade e daquilo que ocorre, assim como o historiador não pode inventar a história. O Brasil já teve uma presidente, uma rainha que era louca, um presidente, um imperador menino, e a imprensa sempre teve que relatar esses episódios, porque nós não somos, a imprensa não é parcial. Eu acho que um pedido dessa natureza é um pedido totalmente inconcebível. Se eu fosse titular de uma promotoria, jamais faria. Eu era muito jovem, tinha 30 e poucos anos, e o procurador Geraldo Brito Filomeno era tão jovem quanto eu. E nós recebemos uma carga, 3 navios de carga da União Soviética contaminados por energia nuclear, por rejeitos nucleares na explosão de Chernobyl. E fui eu que dei a liminar e o Geraldo Brito Filomeno que pediu essa liminar e foi concedida, e essa carne, embora o Brasil tivesse muitos episódios de fome, ela foi devolvida para a União Soviética, porque, ao contrário, ela teria, ao invés de matar da fome, matado uma boa parte da população brasileira. Isso é judiciário livre, isso é imprensa livre, e o pedido formulado pelo meu querido amigo Geraldo Brito Filomeno, que depois foi procurador-geral e tanta coisa, ele veio da mão de vocês, da imprensa livre brasileira. Então, querer calar um veículo de imprensa com uma suposição de que divulgou algo que desagradou a A ou desagradou a B é algo impensável numa democracia. O Brasil judicializa a sua política na medida em que pleitos políticos que deveriam ser resolvidos nas casas políticas são levados ao Supremo Tribunal Federal e a outros veículos Sim. de julgamento. Nós não podemos, Lívia, conviver com uma situação dessa. Sim. Liberdade é fundamental, mais fundamental que o ar que nós respiramos. Porque quando nós escrevemos naquele pedacinho de papel a nossa opinião contra a ditadura, contra A, contra B, nós pagamos com a vida aquilo que era escrito. Então, se hoje nós vivemos uma democracia, se foi escrita uma Constituição, é para que o jornalismo verdadeiro, brasileiro, seja livre e possa expressar suas opiniões. Retratar aquilo que acontece durante um 8 de janeiro, um episódio tão triste, tão patético, tão incompetente, uma resolução para intervir no Tribunal Superior Eleitoral totalmente inepta, um lixo, né? A imprensa tem a obrigação de contar que isso aconteceu. E a história vai julgar todos aqueles que apontarem o dedo para a imprensa livre, a todos aqueles que querem destruir aquilo que nós construímos com as nossas vidas. Milhares de jovens brasileiros, como eu, perderam suas vidas defendendo imprensa livre, defendendo Estado livre, defendendo regime democrático. Eu fiz o primeiro projeto, Lívia, para apuração digital de eleições. Eu e o Luciano Bach da Itautec. E acharam que nós tínhamos ficado loucos. Na reunião no Tribunal Regional Eleitoral, a diretoria do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Juca Santana, disse: esses meninos devem estar tudo louco. Como é que vai fazer uma máquina para apurar o que vai votar o Brasil? E eu que acompanhei com o ministro Aires Brito, meu querido amigo, a instalação do novo TSE, aquelas instalações enormes, aqueles dispositivos enormes, digitais, para dar seriedade nas apurações, em tudo aquilo que é feito lá. Nós sabemos que aquela casa é enorme, porque dentro dela está abrigado o sonho de liberdade e democracia do povo brasileiro. Por isso eu digo
que me sinto particularmente entristecido por alguém ter a coragem de fazer uma barbaridade dessa com um veículo de imprensa que representa a história da nossa São Paulo, a Sim. história da nossa juventude e a história da nossa vida. Para a gente fechar, desembargador, o nosso comentarista Nelson Kobayashi também tem uma pergunta para o senhor. Doutor Henrique Nelson Calandra, é um prazer enorme falar com o senhor. E o senhor vinha dizendo a respeito da importância da liberdade de imprensa. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente também a respeito da liberdade de imprensa também como um direito do cidadão de ser informado, porque é um direito de mão dupla, né? Aliás, inclusive, há quem diga que a liberdade de imprensa seja até mais importante que a própria liberdade de expressão, porque sem imprensa não há informação e sem informação não há opinião a ser formada justamente para se expressar. Gostaria de falar com o senhor e da sua opinião sobre a liberdade de imprensa como direito do cidadão de ser informado. Eu acho que é um direito fundamental, eu digo que é um direito a respirar, a viver, de ser informado. Hoje, nós banalizamos completamente a atividade do jornalista, criando sites com notícias falsas, e todos os brasileiros inventaram aí de falar em inglês, fake news, né? Na verdade são notícias falsas. Nós temos que voltar a falar português. E quem está habilitado a falar em português e a traduzir as notícias verdadeiras é o jornalismo brasileiro. Isso é direito fundamental de cada cidadão brasileiro. Eu tenho a impressão que nenhum juiz no Brasil seja capaz de assinar embaixo de uma declaração de morte da liberdade de comunicação e expressão ou da liberdade ou da destruição do jornalismo brasileiro. Eu leio tudo quanto é site possível, imaginável, mas só acredito no que vocês dizem, porque embaixo da assinatura de cada um de vocês, Lívia, Kobayashi, demais jornalistas desta casa, está a responsabilidade de dar a notícia, de filtrar a notícia e de não transmitir notícias falsas. Vamos parar com esses anglicismos, vamos parar de falar inglês no Brasil, porque ainda vivemos debaixo da Constituição de 88, ainda vivemos com Paulo Bonavides, uma das maiores expressões do jornalismo. Talvez vocês não saibam, Paulo Bonavides, lá no Nordeste, ele tinha 14 anos de idade, calça curta, e um dos maiores veículos, um dos maiores jornais e melhores jornais do Nordeste, fez um concurso para escolher um redator. Sabe quem foi eleito em primeiro lugar o melhor redator para o jornal? Paulo Bonavides, com 14 anos de idade. E ninguém queria dar cadeira para ele. Como um moleque de 14 anos vai ser redator do maior jornal do Nordeste? E foi preciso que um juiz, como eu, desse a Paulo Bonavides, junto com o dono desse jornal, com a coragem de dizer: se ele tem talento, ele tem direito de escrever e de ser o redator da primeira página desse jornal. Esse foi um dos maiores jornalistas, cientistas e juristas do Brasil, que eu homenageei quando fui presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Por isso, a minha homenagem a vocês, jornalistas, o meu desagravo a vocês. Eu hoje, por idade, a Constituição nos aposenta aos 70, naquela época, aos 70 anos, eu despi a toga, mas vesti a beca e vou defender com a minha vida a liberdade de comunicação, de expressão e a Jovem Pan de São Paulo. Conversamos com um desembargador aposentado e ex-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Henrique Nelson Calandra. Muito obrigada, desembargador, pela entrevista riquíssima. Volte outras vezes. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.